dia a todos. Nós estamos iniciando hoje mais uma atividade da nossa web rádio Fala Madrid. E hoje nós temos como convidada a professora Heloísa Grossman, professora da UERJ, especialista em saúde do adolescente. E os alunos desse grupo que se dedicaram, a estudar o tema, eles vão apresentar. Então, vamos iniciar a entrevista, porque temos muita coisa para discutir sobre o tema da saúde dos adolescentes. Tá bom. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Gente, Mas vocês, por favor, falem mais alto, tá? Fala seu nome antes. Meu nome é Sofia, eu tô aqui com o meu grupo e a gente vai fazer algumas perguntas para você, como eu já disse. Bom, a primeira pergunta é sobre o desenvolvimento psicológico do adolescente em si. Quais são as características psicológicas mais marcantes dessa fase? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Mais do que responder perguntas, eu acho que eu proponho que a gente tenha uma conversa e que vocês também possam falar um pouco a opinião de vocês. Porque, como eu já falei anteriormente, para a gente o prazer de trabalhar com adolescentes é a possibilidade da gente também aprender e ouvir as opiniões de vocês. O momento da adolescência, e é curioso porque a adolescência ela é tão especial que não dá para a gente restringir a adolescência em termos numéricos. Então a gente tem que a segunda década da vida, 10 a 20 anos, se a gente olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 10 a 18 anos, só que as mudanças que acontecem nesse momento da vida são tão importantes que elas não podem estar encerradas só em números, e também porque as pessoas são únicas, então as mudanças que acontecem numa pessoa não são necessariamente iguais às que acontecem em outra pessoa. E aí vocês já vão me perguntar assim, as mudanças que acontecem nos meninos são as mesmas mudanças que acontecem nas meninas? Então tem alguns marcos nesse momento da vida. O primeiro deles é o crescimento em estatura. Existem alguns momentos na vida de uma pessoa que elas crescem muito, dessas pessoas crescem muito. Uma é dentro do útero da mãe. O bebezinho começa lá um ovinho e vira um bebê. O segundo momento é no primeiro ano de vida, que nasce aquele bebê pequenininho e de repente cresce muito e já está até andando. E o terceiro momento é exatamente nesse momento da adolescência, que vocês devem notar que vocês perdem os tênis, que as roupas ficam curtas. Além do crescimento, tem as mudanças do corpo. Na menina, crescem as mamas, crescem os pelos, nos meninos cresce o pênis, nos meninos cresce a bolsa escrotal, a voz engrossa. Tudo isso acontece, a gente chama isso de puberdade. Ao mesmo tempo, também, o pensamento sofre umas mudanças. O pensamento e os desejos. Começam os interesses, que a gente chama de interesses afetivos e sexuais. A vontade de namorar, a vontade de estar com um grupo de amigos trocando confidências, a vontade dos amigos se reunirem para jogar bola e começarem a falar que um está paquerando não sei quem, outro está paquerando, o outro que está descobrindo que na verdade o seu interesse é o interesse homoafetivo, que ele gosta dos meninos, né? Então, todas essas mudanças também têm outras mudanças psicológicas. Antigamente, os pais eram a maior referência, os pais e os adultos. Bom, eles sabem tudo, eu vou perguntar para eles. No momento da adolescência, às vezes os adolescentes passam a discordar do que os pais dizem, reclamam da autoridade dos pais, querem ficar quietos no quarto, aí de repente está escutando uma música. Especialmente as meninas têm uma vontade de chorar. Por que eu estou chorando? Porque novas emoções surgem. Também a relação com os professores diferencia um pouco
os interesses, os adolescentes começam a pensar assim, bom, daqui a um tempo, o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar em quê? Eu quero estudar? Qual é meu projeto de vida? Essas são as principais mudanças psicológicas, além de o adolescente querer ter autonomia. Eu quero andar sozinho, eu quero ir às minhas festas, eu quero descobrir coisas, eu quero escolher a roupa que eu vou usar, eu quero comer o que eu quiser. Enfim, essa ânsia de autonomia e de liberdade. Essas me parecem que são as mudanças emocionais mais importantes desse momento da vida. Vocês concordam? Vocês lembram de mais alguma coisa que eu não falei? Tem mais uma coisa. Você acha que eu falei tudo, mas tem mais uma coisa. Eu desafio algum adolescente nessa sala que não esteja insatisfeito com alguma coisa do corpo. Se eu perguntar para você, tem alguma coisa em você que você não gosta? Não, você gosta de tudo? Do seu cabelo, da sua altura, do seu peso, de tudo, do seu sorriso, de tudo. Que ótimo, desafiada eu tô. Você tem algum ponto? Tem. Você gostaria que fosse diferente? Bastante coisa, mas tipo assim, eu entendo que é o processo, né? E daqui a um pouquinho mais lá na frente, tudo vai mudar. É só um período que daqui a pouco vai passar. E talvez algum período da minha vida eu consiga ficar totalmente realizada. E eu vou aprendendo a gostar mais e mais de mim, do jeito que eu sou, das minhas mudanças. Ótimo. Você? Sim, eu acho que todo mundo tem. Como eu falei que eu tenho. Tipo, mas eu entendo que no futuro as coisas vão mudar, eu posso ter gosto. O que eu não gosto agora pode, talvez eu possa gostar no futuro. Então tudo se desenvolve, se desenvolve. Meu corpo vai consegue. Então com certeza ele vai melhorar, vai melhorar. É praticamente isso, que ela Praticamente fala. isso. Pois eu vou contar pra vocês. Eu detestava meu cabelo encaracolado. Eu também. Eu queria que meu cabelo fosse liso. Quando eu era menor. Meu nariz cada vez crescia mais. Eu detestava. Eu usava óculos direto. Eu não queria usar óculos. Tinha um monte de coisa que eu não gostava. E eu acho que a gente tem que aceitar que a gente não goste, né? E que a gente fique incomodado e assim. Às vezes eu queria ser menos gordinha. E isso faz parte desse momento. E às vezes essa imagem que a gente tem do corpo da gente, e que nem sempre a imagem que a gente gostaria de ter, podem diminuir o que a gente chama de autoestima. E isso é completamente esperado nesse momento da vida. A gente poder ter esse tipo de insatisfação, né? E pensar, como vocês falam, que o que eu gosto hoje pode mudar amanhã, enfim. E todos nós temos preferências, né? Imagina, se todo mundo gostasse do azul, que seria do vermelho, não tem isso? E isso também é muito frequente nesse momento da vida, e é frequente também, um dia eu acordo gostando do azul, no outro eu quero gostar do verde. Né? E acho que é legal a gente perceber que isso está acontecendo com a gente, né? Essas mudanças. E aí, o que mais que vocês querem perguntar? É verdade que as meninas amadurecem mais rápido que os meninos? Isso é verdade por quê? É verdade, sim. Pode repetir a pergunta para a sala que eu vi? É verdade que as meninas amadurecem mais rápido que os meninos? Se for verdade, por quê? É verdade, sim. Na verdade, vocês devem ter aprendido já em ciências que existem algumas glândulas do nosso corpo que são convocadas para esse momento da adolescência que a gente chama de puberdade. A primeira delas é o hipotálamo, que manda os sinais para a hipófise. E a hipófise manda os sinais para os ovários e para os testículos, que começam a produzir os hormônios sexuais. O que acontece é que nas meninas, normalmente esses sinais acontecem em média 2 anos antes do que acontece nos meninos. Se vocês pensarem nas salas de aula, se vocês observarem meninas e meninos, habitualmente as meninas têm o seu estirão de crescimento antes dos meninos. Muitas vezes nas salas de aula, os meninos são mais baixos do que as meninas. E quando completam essa puberdade, eles ficam mais altos do que as meninas. Então isso é esperado
Isso acontece por esses estímulos que acontecem nessas glândulas do nosso corpo. As mudanças emocionais, elas vêm muitas vezes acompanhadas das mudanças no corpo. E por isso também, emocionalmente, as meninas costumam amadurecer antes dos meninos. É porque eu tinha uma ideia um pouco mais. Antes, eu tinha uma ideia um pouco diferente quanto a isso. Porque muitos adultos, homens, tendem a falar que mulheres amadurecem mais rápido, então podem ser uma situação mais cedo que os meninos. Que é muito estranho, que eu para começar, ou para começar. Aí você já está falando de uma outra coisa e que a gente fala da sinceridade nas relações afetivas, nos namoros, nos ficar, e muitas vezes são usados argumentos para convencer, por exemplo, uma menina de ter atividade sexual que não são argumentos verdadeiros. Não é o fato das meninas se desenvolverem antes que obriga que elas tenham relações sexuais mais cedo do que os meninos, não é? Então, isso é já alguma coisa para a gente conversar aqui. As relações, elas têm que ser pautadas, as relações com qualquer pessoa, quer seja as relações com os pais, com os professores, com os amigos. Eu acredito que se essas relações forem pautadas na sinceridade, elas tendem a ser duradouras e prazerosas. Se elas são pautadas na mentira e na perda de confiança, isso já é um problema. Tá muito baixo. Quais fatores biológicos e psicológicos? Quais fatores biológicos e psicológicos e sociais que marcam o desenvolvimento dos adolescentes nos dias de hoje? Então, a puberdade, que são essas mudanças do corpo que eu falei, elas acontecem desde o primeiro homem, desde a primeira mulher sobre a Terra. Essa puberdade, ela tem algumas modificações, que a gente chama até de tendência secular, as modificações ao longo dos séculos. Se a gente perceber, as mulheres hoje são mais altas em geral do que elas eram no passado. Se a gente perceber a idade que a gente tem a primeira menstruação, nós mulheres, acontece mais cedo agora do que acontecia. Mas as mudanças do corpo são mais ou menos as mesmas. Quando a gente fala das mudanças na esfera psicológica, na esfera social, aí existem vários fatores além dos hormônios, a cultura onde essa pessoa vive. Se a gente pensar na minha adolescência e na de vocês, que tem um período de alguns anos de diferença, eu vou dizer algumas coisas que não existiam. Não existia internet, não existiam redes sociais, a gente só conversava pelo telefone de casa, não tinha celular, a gente não tinha acesso às notícias com a rapidez que a gente tem hoje. Se estiver acontecendo uma guerra bem longe daqui, do outro lado do oceano, a gente vai estar sabendo instantaneamente que isso está acontecendo. Essa comunicação instantânea já modifica a forma como os adolescentes estão no mundo, bem como os nossos ídolos mudam. Né? Se eu pensar, não sei se vocês já ouviram falar dos Beatles, um conjunto inglês. Na minha adolescência, os Beatles eram os meus ídolos, a música que eu adorava, né? Enfim, eu gostava de dançar o iê, iê, iê. Então, tantas coisas mudam, né? E isso, lógico, que vai mudar também na forma de adolecer. Bem como o adolescente, por todas essas mudanças, está numa situação que a gente chama de vulnerabilidade. E a gente percebe agora, que eu acho que até é um tema que vocês queriam discutir, que as relações parecem estar um pouco mais violentas. Especialmente as relações onde esse acesso instantâneo à internet parece também contribuir para esse tipo de coisa. Então a gente vê, por exemplo,
que nas relações afetivas, uma ameaça que um rapaz ou uma moça podem fazer entre si nos namoros é: se você terminar comigo, eu vou compartilhar na rede algumas cenas íntimas nossas. Eu vou compartilhar na rede nudes. Não é isso que acontece, esse tipo de ameaça? No meu tempo, a gente não tinha esse compartilhamento tão rápido. Então, isso vai interferindo a cultura. Hoje se fala muito da gente valorizar diferentes culturas que, em tempos anteriores, não eram valorizadas. A cultura indígena, por exemplo, né? A forma como os ritos de iniciação, de ingresso na adolescência entre os indígenas, elas têm particularidades. É importante que a gente saiba, que a gente respeite. Tudo isso está mudando, né? Podem perguntar, mas se eu não respondi o que vocês perguntaram, tá? Fala assim, não era isso que eu queria ouvir, não. Agora foi bonitinho, deu certo. Deu certo? Hã? Foi, exatamente isso que eu vi. Agora é minha vez, né? Há evidências científicas de que meninos sejam mais agressivos do que meninas? Se sim, quais fatores poderiam explicar essa diferença? Bom, existem várias teorias para explicar essas diferenças. A primeira delas é que a gente chama o grupo das teorias feministas. Ainda hoje, o menino escuta desde criança que menino não pode chorar, que menino não pode ter sentimentos, que menino tem que ser forte, que menino é o provedor de uma família. Esse tipo de educação ainda existe. E mais do que isso, em muitas famílias, o homem dessas famílias tem esse tipo de atitude. Muitas vezes com a companheira, muitas vezes com os filhos, e isso é um modelo que o menino, desde criança, está vendo acontecer, e que a gente usa uma expressão que é a naturalização da violência. Então parece que essa violência masculina, ela passa a ser naturalizada. O que é ser naturalizada? Vista como normal. É isso. Então, assim, o pai pode gritar com a mãe, o pai pode dar um safanão na mãe, a mãe pode aparecer, coisas que a gente já viu, aparecer com o olho roxo, não é? Porque o homem tem direito de ser violento. O pai pode escolher as roupas que a filha vai usar e ser autoritário, dizer: você não vai sair de casa com essa saia que você está vestindo, sem argumentar. Então a violência masculina, ela está muito presente na nossa sociedade, muito ainda presente nas relações de educação, nas relações afetivas, e ela é naturalizada. E aí a gente pensa assim, briga na rua, né? Briga na rua, aí desce um da moto, desce um do carro, aí está o outro com uma arma. E aí já quer agredir. Isso é um comportamento que a gente vê mais ainda entre os homens, por todo esse estímulo na educação, né? E tem uma coisa também, homens são mais fortes do que outros. Se a gente perceber a questão do desenvolvimento feminino e do desenvolvimento masculino, o menino tem um desenvolvimento de músculo maior do que nas meninas. Por mais que a gente vá muito à academia, os meninos são mais fortes. E muitas vezes essa força física é como se dessem respaldo para esse rapaz ser violento. Tem então todos esses fatores que eu acho que interferem nessa cultura, que ainda é uma cultura muito machista. A gente ainda vive uma sociedade muito machista, não é isso? Tá, então, me conta pra essa parte do ciúme, assim, e etc. Como que o ciúme pode ser confundido, tipo assim, com o amor? O que faz a pessoa ter essa ilusão, sabe? Então, quando a gente namora, quando a gente fica, eu acho que o ciúme pode estar relacionado com a fé. Mas quando esse ciúme se torna excessivo, violento e tira a autonomia da outra pessoa, e ele é autoritário, e ele desmerece
daquela pessoa, isso não é mais ciúme, isso é violência. Porque uma relação, como eu falei, lá na primeira fala, a primeira coisa, as relações têm que ser pautadas em confiança. Se você está com alguém, você tem que confiar naquela pessoa. Se você já está desconfiando, isso já não é uma relação saudável. Como vocês gostam de dizer, isso é uma relação tóxica, não é? Se você usa da sua autoridade, da sua violência física, da sua violência psicológica, que é falar mais alto, da sua violência que tem o instinto de ameaçar e proibir, isso não é mais ciúme, isso é violência. E aí eu acho que esse limite é muito importante que a gente perceba que uma coisa é afeto e amor. E aí eu falei para vocês ali antes de começar que eu acho que numa relação, e vocês me perguntaram se eu tinha uma relação duradoura. Vocês me perguntaram por que a minha relação com o meu companheiro é duradoura, e eu falei para vocês que eu entendo que para uma relação ser duradoura, a gente cuida do outro e a gente quer ser cuidado. Então, esse ciúme excessivo não é cuidado, não. É descuido, é desrespeito, é abuso, é autoridade. Acho que é isso que é o limite. Concordam? Então, e como aos ciúmes, a senhora falou que é sobre confiança. Mas e sobre insegurança e trauma do passado? Então, lembra que eu falei de todas essas coisas que é autoimagem, autoestima, e eu comecei falando um pouco disso. Adolescentes estão vivendo essas mudanças enormes e se perguntando, se questionando de tantas coisas. Isso talvez tire um pouco da segurança, né? E tire um pouco da autoestima. Se você entra numa relação se sentindo menos do que o outro, talvez isso favoreça aquele outro que é mais autoritário, que é mais possessivo, que se utilize dessa sua fragilidade para te dominar. Então, eu acho importante, assim, nesse momento da vida, e por isso, assim, eu acho que as relações de amizade, as relações de confiança com pessoas que têm um pouco mais de experiência, que seja a mãe, que seja o pai, uma tia, uma professora, enfim, as amigas, que esse tipo de coisa possa ser conversado e que isso possa ser compartilhado para essas fraquezas não fazerem com que essa pessoa se isole e que fique cada vez mais vulnerável para ser agredida, violada, violentada. Eu acho que é isso, é você buscar apoio quando você se sentir frágil, quando você se sentir sozinha ou sozinho. Acho que isso vale para meninas, para meninos, enfim, para adolescentes que estão vivendo também um incômodo com o seu corpo, porque aquele é o corpo que ele não reconhecia como seu, não é? E por isso a gente tem discutido tanto que as divisões binárias, homem e mulher, nesses nossos dias, elas não têm mais sentido, não tem mais sentido. Bem como as relações, nem todas são heteroafetivas, elas podem ser homoafetivas, elas, enfim, podem ser biafetivas, tantas outras formas de se relacionar. E para isso, nesse momento da vida, é importante que a gente se olhe no espelho e se conheça. A gente tem que se conhecer um pouco, até para se gostar. E para descobrir se a gente não está se gostando, buscar ajuda. Né? E que às vezes precisa ser até uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, enfim, né? É importante a gente ter esse tipo de coisa. E aí eu falo para os meus companheiros médicos que quando um adolescente procura, eu sou uma médica, mas quando um adolescente me procura, eu não posso perder a oportunidade e a chance de como é que ele está se sentindo. Eu não vou só examinar o pulmão, nem eu vou só examinar o pé que está doendo. Eu tenho que saber como esse adolescente está experimentando esse momento da vida dele, para saber em que eu posso contribuir para que ele passe por esse momento vivendo coisas boas. Sabe o que acontece?
todos os trabalhos mostram que a violência nas relações afetivas desse momento da vida favorecem relações conjugais adultas violentas. Então, isso é alguma coisa da gente pensar, que nesse momento a gente mude um pouco essa história dos relacionamentos. Porque se eles são violentos agora e eles vão ser violentos nas relações do adulto, olha que problema a gente tem, né? Vira uma bola de neve, que os filhos vão vivenciar também essas relações violentas naturalizando. Mas é alguma coisa, Até que quais são a diferença entre uma relação saudável e uma relação tóxica na adolescência? acho que são essas que a gente falou, né? Sim. Relações saudáveis, o que você acha do que a gente falou? Eu acho que é uma relação que, tipo, se respeite. Eu acho que respeito é uma relação muito importante. E mesmo qualquer dificuldade que aconteça, eu acho que conversa, diálogo também é o melhor caminho. Tipo assim, ficar calado só pra não irritar outra pessoa não é legal. Porque isso lá na frente vai virar uma bola de neve, aí vai virar uma confusão maior ainda e não dá certo. Então é importante, né? Não falei que vocês sabem tudo? Às vezes vocês só não sabem que sabem, E se subestima. não é? Tá difícil. Fazer uma perguntinha? Aqui, Pode. Então, por que os adolescentes naturalmente se interessam por pessoas consideradas como populares na escola? Isso tem a ver com hormônio, alguma coisa do tipo, atração? Então, a gente já não falou que esse momento da vida às vezes traz insegurança, traz. Se você tem um relacionamento com alguém popular, você acredita que você também vai ser popular. Então, se você está com a autoestima diminuída e está com aquele cara ou com aquela garota que fazem muito sucesso na escola, acaba que a gente acredita que isso vai abrir portas, que isso vai angariar afetos, não é isso? Então, talvez essa aproximação favoreça o nosso ego, a gente se sentir fortalecida. A sorte é que a gente se atrai pelas pessoas por diversas formas. A gente se atrai às vezes porque a gente acha que a pessoa tem um corpo bonito, mas a gente às vezes é atraído porque a pessoa tem uma conversa bacana. A gente é atraído às vezes porque, imagina, você atraída por rapazes, de repente você está atraída por aquele que te acompanha até o ponto do ônibus e fica esperando seu ônibus chegar para não te deixar sozinha. Ou aquele, cuidado, ou você se for atraída por meninos ou meninos, fica atraído por aquele que traz uma merenda tão gostosa e se dispõe a dividir com você. Tem coisa melhor, gente, do que dividir uma coisa gostosa com alguém? É digno da gente se apaixonar. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que é legal a gente perceber, que a gente se sente atraído por uma popularidade, que às vezes não é a popularidade para todos, mas é a popularidade para a gente. Agora eu tenho uma pergunta, posso fazer? Por que nesse grupo só tem meninas? Me perguntando. Porque o Gilvano queria Ele se revoltou, quis mais fazer, foi para outro grupo. Aí expulsou eles mesmo. Você quer falar alguma coisa? Não. Não. Grava ele. Você tem alguma pergunta para fazer para mim? Não, enquanto a senhora estava falando, eu tinha algumas dúvidas, mas acabou que já me desviou a cabeça e não tenho nada. Mas eu acho que... Não, pode falar. Já que a senhora falou que é um choque muito diferente de tempo entre uma adolescência e outra, cada época tem uma coisa diferente. Eu gostaria de saber como você acha que os adolescentes poderiam aproveitar mais a adolescência. Olha, o que eu posso dizer para vocês, assim, a adolescência é um momento de vida que não pode ser desperdiçado. É um momento de muito aprendizado, é um momento de muita experimentação, é um momento, assim,
Lógico que adolescentes têm responsabilidades, muitas vezes até uma sobrecarga de responsabilidade, mas o ingresso no mundo adulto traz mais responsabilidades ainda. Ter um tempo para estudar e para aprender, gente, isso é muito maravilhoso. Ter um tempo para rir, para chorar, para se divertir e, especialmente, esse momento da vida é um momento de criatividade. Eu acho que, acima de tudo, para aproveitar muito esse momento, não deixem que ninguém tolha a criatividade de vocês, não deixem que ninguém impeça que vocês emitam suas opiniões e não tenham medo. Se protejam, porque eu acho que várias coisas oferecem risco à nossa saúde, à nossa integridade. Mas vivam com intensidade. Eu acho que é isso. Né? Concorda? Terminou ela. Qual dessas você concorda com a frase é melhor, é pior proibir do que você liberar? Então, a gente do mundo dos adultos, a gente defende um treco, a gente defende um meio termo. Nem proibir demais, nem liberar muito. Este é o aprendizado da vida, né? Eu acho que para proibir, você tem que ouvir a opinião do outro. E aí eu posso falar como mãe, fui mãe de adolescente. Eu acho que proibir sem argumento não tem sentido. Porque aí tem que o filho ou alguém que esteja sob nosso cuidado, por exemplo, meus pacientes, façam escondido. Então, eu acho que quando a gente proíbe, talvez a gente, nesse mundo adulto, tenha um pouco mais de experiência. Eu, como médica, para os meus pacientes, algumas coisas eu estudei e eu sei que podem ocasionar consequências desastrosas na saúde. Então, mas eu tenho que argumentar, eu não posso proibir sem argumento. E tenho que ouvir desse adolescente e fazer acordos com ele, pactuações. Então, nem por um lado, nem por outro. A gente não pode puxar a corda, porque senão ela arrebenta, né? Então, uma dúvida assim. A senhora, como médica, o que você acha do relacionamento na adolescência em si? Tipo assim, você acha que influencia alguma coisa? Por exemplo, é melhor ter um relacionamento na adolescência ou na, tipo assim, maior idade? O relacionamento que você está falando é sexual ou afetivo? Todas. Romântico. Romântico. Namoros, ficar. Eu acho, gente, quem sou eu para dizer o que é melhor para alguém? Eu acho que cada um precisa conhecer o que é melhor para si. E acho que os médicos são importantes, os professores são importantes, mas existe, eu repito isso sempre, a estrutura máxima de suporte de um adolescente é a família. E o diálogo com a família é fundamental. Então, eu não posso dizer que na sua família, no contexto que você vive, que idade vai ser apropriada para você namorar, beijar na boca, ter atividade sexual. O que eu posso dizer é, tudo é bom, mas relações violentas fazem mal? Fazem. Relações autoritárias fazem mal? Fazem. Vou usar bem. Vocês sabem, vocês já ouviram falar, mesmo os cuidados com a saúde, né? Então, ter relações sexuais desprotegidas, que você pode adquirir uma infecção sexualmente transmissível, isso deve ser proibido. Porque você pode acarretar coisas ruins para você, né? Então, muitas vezes a gente conversou ali sobre a asma, né? A gente conversou sobre a asma e em relação à asma, que é uma doença crônica que muitos adolescentes têm. Se você, por exemplo, descobre que esse adolescente tem alergia a pelo de gato, eu vou tentar argumentar com você que ter um gato e dormir com esse gato na sua cama vai fazer mal para a sua saúde, porque você tem alergia para o pelo de gato. Então vamos buscar alguma alternativa para o seu afeto por animais que sejam gatos, entendeu? Agora eu acho que proibir por proibir
não tem nenhum benefício. E também, a gente já falou assim, que a adolescência, lá no início eu falei assim, é muito complicado a gente falar em idade cronológica, em números, quando a gente fala de adolescência, porque a adolescência é tão variável, você pode ter assim, que idade você tem agora? Você, 13, você 13. Vocês podem estar em momentos de maturidade distintas, até em relação ao corpo. A gente vê assim, talvez a minha primeira menstruação foi aos 12 anos, a sua talvez tenha sido aos 11, a sua aos 13, a sua aos 12, e a sua aos 14. Isso é muito normal. Então as pessoas são diferentes. São diferentes também nos momentos que elas despertam para ter uma relação afetiva e sexual. Essa resposta não tem como dar. Adolescência, isso mesmo. Uma doideira. Uma doideira, e eu acho que uma doideira, pode ser uma doideira boa a beça. Não é boa a beça? É uma da gente viver tudo que a gente tem pra viver, porque aquele período entre criança e adulto. A gente tem que terminar de aproveitar a infância, começar a criar responsabilidade com adulto. Sabe o que eu acho bom dizer pra você agora? Eu tenho saudade da minha adolescência. Não é um sentimento bom? Eu tenho. Gostei das etapas da minha vida, mas eu tenho saudade da minha adolescência. Acho que eu tô muito verdade. Tomara, é isso que eu torço sempre, porque é um momento que tem que ser aproveitado com responsabilidade. Agora, eu estou perguntando a você, a senhora como mulher, uma mulher formada, eu queria saber como foi a sua essência, com a pressão que você sofreu como uma mulher. Você diz na minha vida profissional? Como adolescente, sabe? Acho que o seu corpo mistura coisas sexuais, mas você tá bom, sabe? Eu acho que nisso é muito importante a gente se conhecer, né? Eu acho que ter iniciar uma atividade sexual, porque o parceiro quer, isso é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo, porque ela vai ser dolorosa sob muitos aspectos. Ela vai ser dolorosa porque você, de alguma forma, está sendo violenta por você. E aí, por isso, de novo, a importância do diálogo. A gente tem que fazer as coisas no momento que a gente acredita que essas coisas são boas para a gente. Então, quando você perguntou, meninas amadurecem mais rápido, então elas podem ter relações sexuais mais cedo do que os rapazes. Não, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber a hora que a gente quer fazer as coisas, a hora que a gente vai se sentir confortável com isso. E digo para vocês, a gravidez na adolescência é uma questão que a gente da saúde pública se debate. Porque eu vi algumas adolescentes, muito poucas, engravidam por esse ser um projeto de vida, muitas vezes porque elas não têm a possibilidade de ter um outro projeto. Mas eu acho que se essa gravidez pudesse ser adiada, me parece que esse adiamento permite que meninas e meninos, pais adolescentes também, vivam a sua adolescência com maior plenitude. Então, eu acho que é pensar nisso. Antes de iniciar uma atividade sexual, pensar, eu não quero ter uma infecção sexualmente transmissível, eu não quero me contaminar com AIDS e eu não quero engravidar nesse momento. E por isso eu vou buscar uma ajuda especializada que me oriente em relação a isso. Isso eu acho que é uma mensagem muito importante. Assim como uma outra questão, né? Com os apelos do corpo, né? A gente tem visto crescer a questão, especialmente das meninas, o que a gente chama com os transtornos alimentares. Meninas com anorexia nervosa, com bulimia, e também a gente procurar ajuda quando esse corpo está trazendo essa insatisfação tão grande. Outra coisa são as experimentações de álcool, de cigarros, de tabaco, de drogas, né? Existem experimentações. Eu não vou dizer assim, os adolescentes não podem experimentar bebida alcoólica. Porque aí eu estou caindo naquilo que eu digo assim, eu estou dizendo não sem explicar por quê. Mas até essas experiências precisam ser experimentações com responsabilidade, né?
Então, assim, o que a gente vê nas emergências de pessoas alcoolizadas que sofrem acidentes de moto, acidentes de carro, e muitas vezes, assim, por conta desses acidentes, ficam com sequelas para a vida toda, né? É a gente ter responsabilidade. Que bom que já existem algumas leis de proteção. Eu digo para vocês, quando eu comecei a dirigir, ninguém usava cinto de segurança. Não existia lei seca, não. As pessoas dirigiam muito maior quantidade alcoolizadas, provocando acidentes e sofrendo acidentes. Então a gente tem evoluído nesse sentido que eu acho muito importante. A proteção nas redes sociais, sabe? Não dá para confiar em qualquer pessoa. A gente tem visto isso, né? Não dá. Então são esses cuidados que eu acho que são muito importantes para esse momento da vida ser um momento assim bacana. Tá bom? Mais algo, gente? Elas marcaram, Vocês querem? Não, acho que tudo que a gente perguntou, ela respondeu até um pouquinho mais. Aí completou. Todas as nossas dúvidas eu consegui completar contigo. Então, alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Minha plateia? Fala, não sei. Não, é. O povo que tá sentado aí, quer fazer pergunta? Alguém? Pode falar, gente. Tá certo. Quem quer fazer pergunta? Aproveitem. Ninguém. Posso dar uma mensagem final? Eu acho que nesse momento da vida tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que é a aproximação com a arte. O que é a aproximação com a arte? É ler, assistir filme, ver exposição, conversar sobre essas coisas, se permitir escrever, se gosta de escrever. Antigamente, os adolescentes faziam diários. Isso perdeu um pouco de glamour. Mas, assim, essa aproximação com a arte, né? E que eu estou vendo ali na escola, a figurinha da leitura do livro Mico Maneco, assim, leiam, gente, leiam, vejam filmes. Eu acho que a prática de esportes também é uma coisa muito bacana nesse momento. Ela faz as pessoas interagirem, faz as pessoas conhecerem seus limites, né? Como arte também a dança, tudo isso. Se aproximem da arte, porque eu acho que ela torna esse momento da vida bem legal também. Agora é assim, né? Será que alguém de outra sala, né? Eu acho que seria interessante nas outras turmas, se alguém tiver alguma pergunta para colocar no YouTube, se já tiver, acho que tem. Vamos ver se já tem. Ela quer. Temos uma pergunta, Samuel. Tia, começou a partir de quantos anos? Então, a puberdade, Samuel. Repete, Samuel. A puberdade começa a partir de quantos anos? Então, Samuel, a puberdade tem uma idade variável para começar, né? Normalmente a puberdade começa nas meninas mais cedo do que nos meninos. A gente diz que o início dessa puberdade é em torno de 12, 13 anos até 14 anos. Então, nas meninas, normalmente a gente diz assim, se até os 13 anos não começar o crescimento das mamas, aí vamos ver o que pode estar acontecendo. Nos meninos, se não começar o crescimento dos testículos, que é a primeira coisa, até os 14 anos, vamos ver o que pode estar acontecendo. Normalmente é isso, Samuel. De nada. Alguém mais? Não, só ficar com vergonha. Ó, pergunta que eu já vou embora, hein? Ali, ó. Eu vou sobre a gravidez da adolescência. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre as meninas terem relações sexuais muito cedo?
Bom, primeiro eu vou dizer para vocês assim, que a palavra cedo também depende de cada um. Cedo para mim pode ser aos 11 anos, cedo para Miriam pode ser aos 14, cedo para outra pessoa pode ser aos 13. Como eu falei aqui, eu acho assim, iniciar a relação sexual primeiro tem que ser por um desejo dessa menina e ela precisa se perguntar se isso vai ser bom para ela. Iniciar a relação sexual pelo desejo do outro, para satisfazer o outro ou para manter um relacionamento, isso eu acho que é uma furada, né? Agora, acho que iniciar a relação sexual implica numa maturidade da adolescente, deste adolescente, se proteger das infecções sexualmente transmissíveis e da gravidez. Acho também que a relação sexual é como se fosse assim um contínuo de uma relação afetiva, que se inicia assim, com as carícias, com os beijos, com a proximidade, com o estabelecimento de uma intimidade entre os casais. Não dá para a gente botar o carro na frente dos bois, não é? E aí a gente precisa perceber que aquele que vai ter relação sexual com a gente está preocupado não só no prazer dele, está preocupado também com a gente, com o bem-estar e com o prazer da gente, e vice-versa. Por isso que eu não consigo te dizer uma idade, nem cedo nem tarde, porque varia de uma pessoa para outra. Concorda? Mais ou menos. Não, concordo. Concorda? Temos perguntas do YouTube. Aqui tem um. Mais uma? Vem. Antes disso, Se todo mundo quiser tiver relação sexual protegido, em algum momento os seres humanos vão parar de existir? Isso, você está certo. A relação sexual protegida, você não vai gerar uma gravidez, mas a verdade é que os projetos de construir uma família, eles são importantes que o casal defina isso. Agora a gente tem até as reproduções assistidas. Você pode fazer fecundação in vitro. Você tira o óvulo da mulher, pega o espermatozoide e faz a fecundação in vitro. Eu só espero que a gente não chegue nesse momento, que todas as crianças sejam geradas no laboratório, sabe? Mas é isso que eu posso te responder. muito bem. Mais alguém? Você acha que recentemente a adolescência tem se tornado mais próxima de algo como uma preparação para a vida adulta, ou você está continuando a infância com algumas alterações intelectuais, emocionais e físicas? Deixa eu te dizer uma coisa que tem sido muito interessante nos últimos 10 anos, mais ou menos. Antigamente a gente acreditava que o desenvolvimento do cérebro acabava no final da adolescência, aos 20 anos. De um tempo para cá se mostrou que esse desenvolvimento do cérebro continua na idade adulta. As pessoas até falam uma coisa muito interessante, fazem uma comparação. É como se na adolescência fossem carros com aceleradores muito potentes e que falta freio. E que com a maturidade esse freio vai passando a se tornar mais potente. Por isso, nas fases mais iniciais do desenvolvimento cerebral, esse adolescente ele tem mais ímpeto de se lançar as coisas, sem tantos freios. Conforme ele vai amadurecendo e chegando na idade adulta, esses freios vão se tornando mais fortes. Mas também essa maturação cerebral está em função da cultura e das responsabilidades que ele assume individualmente nos contextos, nas famílias, nas sociedades onde está inserido. Certo? Mais alguém?
Essa é a hora. Se não tem mais ninguém, vou falar de YouTube. Vamos lá. Pergunta sobre bebida alcoólica. Faz mal para adolescentes? Então, bebida alcoólica faz mal em excesso para qualquer faixa etária. Para qualquer faixa etária. A gente fala assim, o uso social e recreativo da bebida alcoólica. O que acontece tem a ver com o que eu falei agora. Você imagine um carro, a pessoa é um carro que tem um acelerador potente e que ainda não desenvolveu os freios. A bebida alcoólica, ela propicia muitas vezes o indivíduo a ter comportamentos que não são saudáveis e comportamentos arriscados para a vida. E, portanto, eu diria que beber na adolescência é alguma coisa que pode trazer riscos. Muito bem. Outra pergunta. Pessoas com autismo podem falecer mais cedo? Por quê? Pois é, atualmente se fala do transtorno de espectro autista, que é uma coisa muito ampla e muito variável. Não existe nenhum estudo que fale de mortalidade e transtorno de espectro autista como uma afirmação segura. Eu acho sim que pessoas autistas, elas têm direito de procurar cuidado, tratamento, suporte e apoio. E com isso minimizar consequências que sejam desastrosas. Ótimo. Temos mais alguma pergunta da turma? Eu quero saber, pastor. Bom, eu queria assim, eu acho que nós já estamos chegando perto do fim da nossa entrevista, né? E eu queria que você me deixasse uma mensagem para os jovens aqui da escola sobre esse momento que está tão próximo da vivência deles. Alguns mais próximos, alguns ainda desafiando e entrando na fase da adolescência, já que a gente tem idades variáveis aqui na escola. E também queria ouvir das meninas depois com as palavras finais. Começo por vocês e eu concluo. Tá ótimo. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta do YouTube. Temos mais uma pergunta do YouTube para a doutora Heloísa. O que você acha de pais que expulsam filhos LGBT? Olha, eu acho que o preconceito é alguma coisa que me entristece, né? Acho que não basta eu falar esse tipo de coisa, porque o preconceito é alguma coisa que se estabelece ao longo de uma cultura. Acho importante saber que argumentos esses pais têm para expulsarem esses filhos. E, de novo, a importância do diálogo. Esses pais que expulsam filhos LGBTQIA+, esses pais também precisam de ajuda. Precisam de ajuda, precisam de orientação e precisam ser ouvidos. Isso é o que eu tenho a dizer. Muito bem. As meninas agora. Agora vai ser Lívia. Jurou, né? Gabriela. Não vai ser de todas vocês. É como se muito bem falar. Eu só peço que vocês valem olhando para cá, tá? Fala pra ela. Amiga, você. Agradecer esse momento. Eu acho que a minha mensagem é que a adolescência, ela não pode ser entendida como um momento de riscos. Não é isso. Ser adolescente é alguma coisa que é muito importante para a gente chegar na idade adulta. Aproveitem a adolescência de vocês, esse momento de experimentação, de aprendizado, de construção de relacionamentos saudáveis, quer seja com amigos, relacionamentos afetivos,
Quando não souberem de alguma coisa, busquem alguém que possa orientá-los. Se sentirem alguma questão incomodando no corpo, busquem os profissionais de saúde. Se não tiverem essa ponte direta, tenham relações de confiança com seus professores e, acima de tudo, dialoguem com as famílias de vocês. Acho que adolescer, esse momento tão lindo, precisa de alguma proteção para esse momento da vida não acarretar consequências futuras que possam interferir sobremaneira na qualidade de vida, né? E eu acho que atualmente a internet, enfim, toda a possibilidade de ter informação facilita que vocês busquem informação, busquem entender aquilo que vocês não estão compreendendo, enfim, e que discutam, dialoguem e não se sintam sozinhos nesse momento da vida. Acho que essa é a minha mensagem final. E agradeço o convite para participar dessa manhã tão agradável. Chegou mais uma pergunta. Chegou mais uma pergunta aqui, que é: como que a educação influencia a vida do adolescente? A educação é muito importante, quer seja educação familiar, quer seja educação na escola. Eu acho que aprender é muito importante. Eu digo para vocês, eu estudei no CAP da UERJ. E no CAP da UERJ, eu imagino que nessa escola que vocês estão, e que eu vejo que é uma escola que tem tanto cuidado com seus alunos, lá eu aprendi a estudar, lá eu aprendi a interpretar aquilo que eu lia, e lá eu descobri isso, que a minha opinião e a minha criatividade vão ser sempre importantes. Então a educação é uma janela aberta, uma janela escancarada para a vida adulta. E com os pais, eu acho que a educação dos pais é aquilo que nos molda, aquilo que ajuda a construir a nossa moral e a nossa ética. E que a gente também possa contribuir com esses pais que muitas vezes não tiveram uma relação aberta com os seus pais. Então, é um momento também de aprendizagem conjunta, talvez de desnaturalizar, como eu falei, alguns comportamentos violentos que possam ser substituídos por conversas, por diálogos e mais uma pergunta. Tem uma pergunta que veio da internet agora, sobre educação também, só para juntar, né? Estavam perguntando sobre educação financeira. Também faz muita diferença na vida do adolescente? Eu acho que faz. Eu acho que faz muita diferença, porque uma das marcas e que às vezes a gente nem espera a vida adulta, mas uma das marcas dessa vida adulta é exatamente a gente fazer a gestão financeira das nossas vidas. A gente saber o que a gente pode ter, o que a gente não pode ter, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de conhecimento, é fundamental. E acho que a escola agora tem esse papel, inclusive, de discutir esse tipo de coisa. Não é? Mais uma pergunta, gente? Por que você acha que as pessoas se identificam com outros gêneros e o que você acha que faz elas fazerem a transição? Então, na verdade, isso é alguma coisa que tem sido muito estudado, né? Se essa identificação, quando que essa identificação com outro gênero começa a acontecer. De tudo que a gente tem lido, muitas vezes, assim, as mudanças do corpo precipitam essa crise. Porque enquanto você é criança, na verdade as brincadeiras, elas são compartilhadas por meninos e meninas, né? E essa coisa não fica tão flagrante. Então, meninas soltam pipa junto com os meninos, jogam bola, brincam de boneca, meninos com meninos. Quando esse corpo começa a mudar, e quando você percebe no adolescente que esse corpo traz tanto sofrimento, isso talvez seja um sinal de que exista esse desconforto com este sexo
que foi instituído desde a infância. E eu acho que nós, profissionais de saúde, de educação, famílias, temos que estar junto desse adolescente, orientando e auxiliando, porque não é fácil essa travessia, não é fácil a questão de ser transgênero, não é fácil isso. A gente sabe que é um trilhar de muito sofrimento, então acho que é o nosso papel estar junto, apoiando. No NESA, o lugar que eu trabalho, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, não é? A gente tem um ambulatório que se chama Aquarela, exatamente para acolher e cuidar desses adolescentes que estão vivendo esse tipo de questionamento. Tá bom? Mais uma pergunta aqui? Eu queria fazer uma pergunta. Eu, como professora de biologia, né, na prática docente, eu queria saber como você acha que a gente pode trazer o tema da educação sexual para a escola, considerando que a gente vive num meio de desinformação e os próprios pais, às vezes, tratam como um tema muito sensível, um tópico muito sensível que não deve ser tratado. E, às vezes, eu sinto que, por exemplo, eu, como professora de biologia, preciso, às vezes, medir as palavras de forma muito delicada para isso não se transformar numa outra coisa. Posso te dizer que nós, profissionais de educação, também temos esse tipo de percepção. Algumas famílias e alguns outros profissionais acham que a gente falar abertamente sobre sexualidade, sobre as transformações do corpo, incita o desejo sexual. Eu acho que a gente tem que sempre, eu acho que o diálogo é a única forma. E aí, se esses pais estão inseguros, eu acho que a gente tem que abrir um canal de comunicação. Um canal de comunicação para argumentar que conversar sobre essas coisas, pelo contrário, é uma proteção. Porque também ir para uma aula de biologia e falar desse corpo dentro de uma perspectiva que eu chamo de biologicista, isso não auxilia os adolescentes a passarem por esse momento e a ter informação. Então, e eu acho também, como eu falo no serviço de saúde, alguma coisa eu aprendi que é muito potente, a gente trabalha em equipe, trabalha com a equipe de saúde. Eu acho que na escola também, trabalhar com a equipe da escola e buscar uma parceria saúde e educação, que não é muito fácil de conseguir, das coisas mais difíceis na minha trajetória, mas que é alguma coisa que é muito potente nessas questões que se traz. Tem mais alguma pergunta? Então, eu acho que podemos agradecer, né, a contribuição. Eu vou agora convidar a doutora Heloísa, a nossa querida Heloísa, que não é para ir nas outras salas, para conhecer os outros alunos que assistiram a essa entrevista. Elas querem juntos.